Ao longo dos 90 anos do Hospital São José, muitas pessoas ajudaram a construir essa história. Algumas salvaram vidas, outras acolheram famílias e muitas escolheram doar seu tempo para fazer a diferença na vida de quem passa pelo hospital. O voluntariado faz parte da essência do Hospital São José e é um dos pilares do cuidado humanizado que o hospital oferece todos os dias. As imagens que estão aqui atrás representam um pouco deste trabalho e dos diferentes projetos que levam esperança a pacientes, acompanhantes e colaboradores. E para conversar sobre essa trajetória, sobre o impacto do voluntariado e sobre as histórias que fazem parte desses 90 anos do Hospital São José, recebemos hoje convidados que vivem essa missão de perto. Sejam muito bem-vindos. Joy, vou começar com você. Como começou a sua história com voluntariado e o que te fez decidir dedicar parte do seu tempo e da sua vida para esse legado? Eu falo sempre que o voluntário ele vem se dedicar a esse trabalho ou pelo amor ou pela dor. Para mim foi um misto disso, né? Eu fiz uma leucemia há 15 anos atrás, mas antes disso eu sempre tive vontade de fazer algum trabalho voluntário. Acontece que eu dizia que não tinha tempo. A minha agenda me atropelava, né? A partir daquele momento eu disse, bom, então só de amor não vive, né? A gente vai pela dor também, né? E aí eu passei a me dedicar ao trabalho voluntário, já fazem aí 15 anos, e sou muito feliz com isso. Perfeito, está à frente aí, né, de tantos projetos que a gente tem, mais de 350 voluntariados, né, Joy? Sim, são no total, contando com os voluntários que são da cidade e que colaboram, que não são fixos do nosso hospital, nós temos 429 voluntários em 14 grupos. Vida. Olha só. Falando de tantas pessoas, né, com esse propósito, seu Maurício, como diretor-geral, o senhor acompanha de perto o trabalho dos voluntariados em nosso hospital. Na prática, de que forma esse trabalho faz a diferença na rotina do hospital? O trabalho voluntário, ele é a essência do hospital. O hospital nasceu há 100 anos, quando a comunidade de Jaraguá buscou soluções para trazer um médico para morar, para ter um hospital aqui na cidade. Então, a essência, as raízes do Hospital São José são baseadas no voluntariado. Então, a razão de existir, a alma da instituição é o trabalho voluntário, sem sombra de dúvida. Perfeito. Nossa querida Servanda, né, do Bazar Namoração. Quem já foi lá no Bazar fazer ótimos negócios já viu a Servanda lá, e a Servanda etiquetando e separando, né, e atendendo, né, Servanda? Como é que começou a sua história no voluntariado e o que motivou você a assumir essa missão à frente do Bazar Namoração? Então, para contar a minha história, eu preciso voltar ao tempo. No período de 48 anos da minha vida, eu sempre trabalhei na área da educação. Como diretora de escola, eu não limitava o meu trabalho às 4 paredes da escola, nem muito menos à comunidade escolar. Eu sempre via a necessidade de ir além, de estar sempre assim buscando a participação da comunidade, trazendo a comunidade em geral, não somente a comunidade escolar, para dentro da escola. Na época não sobrava realmente tempo, porque eu me dedicava muito mais além do meu horário de trabalho, em função da comunidade. E não sobraria mesmo, não teria sobrado tempo para um ajuste de voluntariado na comunidade. Mas eu sempre tive essa vontade de, quando me aposentasse, eu iria para essa área. Então, em 2017, com a minha aposentadoria, o Hospital São José já com a Casa São José em andamento, montada, surgiu a oportunidade, o convite do Joy, do seu Maurício, para que eu tentasse, junto com uma equipe, claro, não sozinha, montar um trabalho de participação comunitária para angariar fundos, já que a Casa São José começava a ter problemas financeiros no sentido da manutenção. A minha motivação sempre foi essa, ver as pessoas se envolvendo, progredindo, se transformando e transformando o seu meio. Perfeito. E, Servanda, explica para quem não conhece ainda o que é o Bazar Namoração. O hospital criou diversos grupos, e dentre eles o Grupo Amoração.
o principal foco e a principal missão do Grupo Amor Ação é buscar recursos, trabalhar junto com a comunidade para trazer para dentro da Casa São José esse recurso para a manutenção e sustentação dessa casa. Então, assim começou o Grupo Amor Ação. Começamos com 2 pessoas, fomos para 5 pessoas. Em 2017, nós estávamos em 5, logo veio a pandemia, tivemos que parar toda essa trajetória e então retomamos em 2020, ainda com a pandemia, mas retomamos. Então, o Grupo Amor Ação criou, sim, essa possibilidade do Bazar Amor Ação, que é uma participação comunitária com doações, tá? A própria comunidade participa com o voluntariado e tudo o que é vendido dentro do Bazar Amor Ação, todos esses valores são repassados para a Associação dos Voluntários do Hospital São José, que encaminham esses valores para a manutenção, em especial da Casa São José e as áreas sociais do Hospital São José. E é um lugar incrível, com roupas maravilhosas, né? Um atendimento, as voluntárias são muito especiais, né? E temos 2 endereços agora, né, Servanda? Isso. Na época, nós trabalhávamos dentro da Casa São José e, por causa da pandemia, a gente teve que se transferir. Hoje, na Rua Padre Franklin, 205, fica entre o terminal rodoviário e os Correios, bem fácil no centro, tá? Então, ali nós começamos uma vez por semana, nas terças-feiras. Ampliamos para quartas-feiras e quintas-feiras. E hoje temos terça, quarta, quinta e sábado legal. Além das peças, tem muito amor lá. Ah, tem. Tem muito amor. Isso tem. Eu recomendo, sou cliente frequente de lá. Joy, você que é presidente da Associação dos Voluntários do Hospital São José, como você enxerga a evolução do voluntariado ao longo dos anos e quais os maiores desafios para manter esse trabalho sempre tão ativo? Bom, quando eu entrei e iniciei o trabalho como voluntário, eu não tinha noção da quantidade de pessoas que já estavam trabalhando há tanto tempo, né? Tem gente que tem 40 anos como voluntário, né? Isso é um trabalho extremamente inspirador e que me fez olhar e dizer, nossa, onde eu estava até hoje, que não iniciei esse trabalho antes, né? Já que tinha vontade. E aí a gente começou a organizar a Associação de Voluntários, que na época era uma comissão, junto com integrantes do hospital, né? E começamos a organizar os grupos para poder dar visibilidade para esses grupos, para poder fazer crescer o trabalho perante a comunidade, perante o poder público e perante a iniciativa privada, né? Existia muitas pessoas trabalhando com muita boa vontade, com um trabalho fantástico, mas a gente entendeu que uma organização poderia fazer esse trabalho crescer ainda mais, né? E foi o que aconteceu. Então hoje nós somos 14 grupos com 429, considerando os voluntários que são atuantes da cidade e que prestam serviço para a gente. E nas diversas atividades que a gente atende, desde captação de recursos até aconchego e acolhimento, que a gente tem na casa, tem nos grupos de oração, tem uma infinidade de atividades. E assim, depois dessa evolução toda, que realmente é muito grande, hoje a gente consegue ver a associação como uma associação realmente, né? Eu acho que o grande desafio nosso daqui para frente é estimular outras pessoas a fazerem o trabalho que a gente faz hoje, né? Fazer com que as novas gerações entendam a importância desse trabalho, seja ajudando financeiramente, seja colaborando com o trabalho, seja participando das ações que são desenvolvidas pelos grupos para que a gente consiga os recursos. Então, assim, manter o que foi feito até hoje, nesses 90 anos, como disse o Maurício, de muito trabalho voluntário, né, e estimular as novas gerações a dar continuidade nisso é o grande desafio que a gente tem hoje. Porque a comunidade colabora, o que é feito, o que a gente expõe, a gente construiu graças ao trabalho do próprio hospital, graças à visibilidade do trabalho do conselho, dos voluntários, a gente construiu uma credibilidade perante a comunidade. Então, quando a gente aporta alguma ideia, quando a gente lança alguma novidade, as pessoas apoiam,
né? A gente Pode. precisa de gente que nos substitua no futuro, que faça o que a gente faz hoje, dê continuidade a esse trabalho. Perfeito. Seu Maurício, existe alguma situação vivida dentro do hospital envolvendo voluntariado que marcou o senhor ao longo desses anos? Olha, são muitas vivências, percepções, e se eu fosse me deter em alguma aqui, eu seria injusto, porque diariamente, constantemente, o hospital ele é palmilhado de gestos, atos e percepções, e também de acolhimento por parte de quem trabalha, que é inspirado pelo trabalho de quem se dedica voluntariamente dentro do hospital. Então, essa essência, essa aura do voluntariado, ela transforma no hospital num ambiente mais acolhedor. Mas olhando a sustentabilidade, a essência, a inspiração, e aí também, sem nos atermos a alguns nomes que fizeram doações, que colocaram recursos importantíssimos para termos serviços de oncologia, para termos o serviço da própria Casa São José, que é a doação de um empresário, de uma família generosa de Jaraguá do Sul. E aí se traduz no Conselho Deliberativo. Então, eu relato que quando eu cheguei aqui, foi no início daquele processo de transição do hospital, que era mantido por uma congregação de religiosas, que precisava dar um novo norte, e a comunidade, lastreada pelo empreendedorismo natural aqui do povo jaraguaense, na associação empresarial, eles buscaram esse desafio, junto com as irmãs construíram um modelo, e desde 2015, vamos começar aqui esse projeto de conversa com as irmãs, inicia em 2004. Então, 11 anos depois de 2015, a Associação Hospitalar São José de Jaraguá do Sul, ela assumiu toda a operação e recebeu o patrimônio do Hospital São José, patrimônio físico, e o legado também espiritual e voluntário que as irmãs deixaram, que hoje está como mantenedora. E aqui vamos lembrar das pessoas que estiveram à frente, e no nome dos presidentes que eu lembro, eu estou me referindo a todos os integrantes dos conselhos e, consequentemente, a todos os voluntários. Tá? Aqui com a dona Servanda, que representa um grupo importante, e a fala dela é muito significativa, mas a gente lembra do Dr. Paulo Matos, que foi presidente do conselho, o senhor Vicente Donini, o senhor Paulo Chiodini, o senhor Reinhard Conrads e o senhor Antônio César da Silva, que é o atual presidente. Então, eles simbolizam a doação, o trabalho voluntário que congrega toda a comunidade, é uma essência e é um diferencial muito forte, e como o Joey colocou, tem que ser perpetuado para as novas gerações, essa dedicação às causas comunitárias e essa dedicação que é fundamental para manter o Hospital São José rumo ao futuro, que é muito inspirador e é muito desafiador, mas junto com a comunidade a gente vai conduzir o hospital, sem sombra de dúvida, para ser um dos melhores hospitais de Santa Catarina, como é atualmente. Legal. Servanda, muitas pessoas ajudam comprando no bazar, correto? Outras fazem as doações. De que forma a comunidade pode continuar fortalecendo este trabalho? Nossa, eu acho que aí está o grande papel nosso enquanto cidadãos. Acordar para o outro, perceber-se de que a gente não é só no mundo, e é preciso ter essa visão, esse olhar para as pessoas que precisam de um pouco mais. O que hoje a gente precisa é pessoas envolvidas, que venham, que se prontifiquem. Quantas e quantas pessoas nós temos hoje na nossa região, nem precisa falar só de Jaraguá do Sul, quantas e quantas pessoas hoje existem nesse momento que estão em casa, sentadas, tudo bem, se ocupando de alguma maneira, mas é algo que pode ficar para depois, pode ser feito amanhã, pode ser feito depois. O voluntariado é agora, é preciso que a pessoa entenda que alguém está precisando de alguma ajuda. E essa abertura para o mundo e para as pessoas e para o próximo, acho que ela é muito interessante. Vejo que hoje uma das maiores necessidades que nós temos é o ser humano precisa se voltar para o outro, se dedicar. O Bazar Amoração, ele é diversificado, nós temos N oportunidades lá.
Ah, mas eu não gosto eu não posso ficar muito tempo de pé, eu tenho problema de saúde, eu tenho que ficar sentada. Gente, nós temos todas essas opções para vocês. Você pode vir, você faz a sua escolha, o espaço que você quer trabalhar, faz um período de 15 ou 20 dias de experiência, após, a gente chama, tá? A gente faz estágio lá. Então, nesse período de experiência, de 15 ou 20 dias, você se situa, você se percebe dentro desse contexto e vem para a gente e diz, ó, nossa, eu me identifiquei nesse espaço, é aqui que eu quero, é aqui que eu gosto e é aqui que eu vou continuar. Quem lá dentro do hospital não daria a vida agora, nesse momento, para estar no nosso lugar? Tá? Então, é se perceber nisso, naquela questão solidária. E assim, tudo vem da comunidade, tudo o que nós recebemos lá. Você falou bem e me lembrou bem. Não teríamos aquilo lá se não tivesse essa participação da comunidade. Comunidade que eu digo, não só de Jaraguá do Sul, a Redondeza também, todos os municípios vizinhos têm contribuído. E essa participação comunitária, através de doações, nos ajuda muito. Então, em primeiro lugar, voluntários, precisamos de gente, precisamos angariar pessoas que queiram colaborar. Segundo, precisamos de doações. Doações de todo tipo, de tudo quanto é coisa. Lá se vende desde um garfo, uma colher, um chapéu, tudo o que vocês podem imaginar. Bolsas, eletrodomésticos, cama, mesa, banho, roupa masculina, roupa feminina, calçados, tudo nós vendemos lá. Sempre a preços acessíveis. As pessoas que saem de lá saem maravilhadas, felizes. Os nossos clientes voltam sempre e todo dia nós estamos recebendo clientes novos. Então, isso, gente, gera uma alegria, um bem-estar, uma força de vontade para continuar crescendo que é incrível. Então, precisamos, sim, de muita doação e muita participação. Desapego, gente. O lema é desapego, em todos os sentidos. Tanto no material, como na nossa vida. Desapegue de algumas horas que você está lá dentro de casa e vai. Se joga, venha lá. Nós estamos de braços abertos para receber vocês. Muito bem. Isso aí, Servanda. Mandando recado. Mandou um recado bem direta, né? Falando ainda sobre ajudar, Joey, a gente ouve sempre falar que quem faz voluntariado, você ganha muito mais do que você doa, né? Então, assim, dos outros grupos também, que afinal são 14 grupos ao total, né? A pessoa que está lá em casa e que agora ouviu esse recado da Servanda, né? Mas pensa, poxa, eu não tenho tempo, ou eu não sei como começar. Qual é o seu recado para essa pessoa? Ah, sem dúvida, sim. Vamos resgatar o mais importante da pergunta aí, que é quem doa seu tempo para o voluntariado ganha mais do que quem recebe. Sem dúvida nenhuma, né? O prazer de poder colaborar, de construir amizades dentro desse trabalho, que é muito, muito importante, são amizades baseadas em sentimentos puros, em sentimentos nobres, em vontade legítima de ajudar, né? Poder colaborar com o hospital, poder colaborar com a comunidade, e receber o feedback de quem recebe o trabalho do voluntário com alegria, com emoção, com carinho, com gratidão, isso não tem preço, né? Então, assim, quem estiver em casa, como diz a Servanda, né, e tiver a fim de ser bem-quisto, tiver a fim de receber carinho, tiver a fim de receber realmente só sentimentos bons, participar do voluntariado é o caminho mais curto, né? E a gente vira uma família no final da história, né? Aquele velho clichê da família, mas a gente vira uma família, né? Todo mundo se ajuda, todo mundo colabora, todo mundo participa e no final da história quem mais recebe somos nós que trabalhamos, né, Servanda? E com certeza. E fazer o bem, esse é o lema mesmo. Fazer o bem faz bem. Você tem uma dor, ela passa. Se você está no convívio de outras pessoas, se você se sente útil. A dor vai passando porque você transporta o seu eu positivo para outra pessoa e esquece um pouco daquela dor. Acho que só para complementar assim, né? Na vida todo ser humano precisa de um propósito, né? Precisa. A gente precisa de um propósito. Por que a gente vive? Por que a gente passa o dia a dia trabalhando, uma vida inteira construindo família, patrimônio, enfim? Se não tiver um propósito maior, se não tiver algo que realmente nos alimente como alma, né, parece que fica um pouco sem sentido. E assim, o trabalho voluntário, seja 1 hora,
seja muitas horas, seja qual o tempo que a pessoa tiver, eventualmente num evento que a gente faça que possa participar como voluntário por um dia, né? Tem tantas formas de ajudar. E aí, assim, a gente está aqui falando da Associação de Voluntários do Hospital São José, mas Jaraguá tem isso na essência, né? O Maurício trouxe isso antes. Sim. A gente tem tantas entidades, tantos outros trabalhos voluntários que podem trazer esse propósito e alimentar a alma da gente, que eu acho que vale a pena ir atrás e buscar alguma alternativa assim. E a gente está com as portas abertas. Vem com a gente fazer o bem, isso, né? Eu posso dizer para vocês que 40% dos nossos voluntários que nós temos contribuindo conosco no Bazar Amor Ação, a maioria delas vieram encaminhados por ordem médica. Você tem que buscar alguma coisa para se sentir útil, porque você vai melhorar bastante a partir do momento que você sentir que você tem um propósito, que você tem um objetivo de vida. Servanda, aí a gente não precisa chegar no limite de indicação médica ou ser na claro que né? Não. A gente pode exercer o voluntariado, não só deixar só para quando eu vou me aposentar ou quando o médico pedir. A gente pode exercer o voluntariado como forma de agradecimento a tudo que Deus e que o mundo, né, nos oferece. É isso, nos oferece. Em cima do que você está falando, nós hoje, desde o 2018 que a gente começou em 5, 6 pessoas, hoje nós já temos 42 voluntários. No grupo Amor Ação. Havia uma resistência dos homens participarem como voluntários dentro do grupo Amor Ação, porque é um espaço mais feminino, é um espaço onde a mulher organiza peças. Hoje nós estamos com 5 voluntários, homens, que se dedicam integralmente. Gente, eles são muito úteis, eles são queridos, eles são abraçados, eles estão lá felizes conosco. E nos últimos 2 anos para cá, nós também crescemos nesse papel, absorvendo o jovem. Nós temos mais ou menos hoje umas 8 voluntárias bem jovens, tá? Que são estudantes e que trabalham meio período. E no outro meio período, um dia, uma tarde por semana, eles vêm ajudar. Então, olha, gente, isso é um crescimento. As pessoas estão começando a abrir o leque para outros. Como você disse, não precisa esperar a aposentadoria. Uhum. Não precisa esperar o médico te liberar. Uhum. Não precisa você esperar ficar doente para ir trabalhar como voluntário. Não. Agora é o momento. Aí você será útil de todas as formas. Isso mesmo. Seu Maurício, para quem está nos acompanhando e para por esses mais de 400 voluntários, né? Qual seria a mensagem que o senhor gostaria de deixar? Seja feliz. Né? Tem uma frase que se usa no voluntariado: sou voluntário e sou feliz. Uhum. E aí tem uma metáfora também, né? Um oceano. Um oceano muda totalmente a paisagem do mundo, seja quando ele está calmo, seja quando ele está revolto. E o oceano é feito por milhares, milhões de gotinhas. Se a gente tem um mundo com tantas perturbações ainda e tanto a construir, vamos ser uma gotinha no oceano e nos doando um pouquinho, como foi colocado aqui vários exemplos, né? Em tantos casos, e aqui no caso do São José, do voluntariado, da Associação dos Voluntários de São José, tem muitas possibilidades. Então seja um voluntário, seja feliz, procure através do site do Hospital São José, são 14 grupos. Se você gosta de fazer oração, tem um grupo de oração. Gosta de mexer horta, vai ter marcenaria, gosta de colocar a mão na massa, interagir com pessoas, tem um grupo Amor Ação. E assim, são várias possibilidades que você pode ser voluntário no Hospital São José. Contamos contigo. E tem mais uma coisa, né, para complementar aqui. Nós temos diversas atividades já estabelecidas, mas de repente tem pessoas que têm outras habilidades, outras ideias, querem construir outra forma de colaborar. Venham conversar com a gente. Já tivemos diversos grupos que se formaram pela intenção externa, não pela necessidade interna, né? Com certeza. E as pessoas de repente queriam fazer teatro de fantoche, estou chutando aqui alguma alternativa. Por que não? Venham conversar, a gente pode montar um grupo e desenvolver a habilidade que as pessoas têm. Perfeito. E para finalizar, eu gostaria de deixar tanto para o Joey como para a Servanda, todos esses anos de voluntariado, tem algum momento que especificamente marcou muito a vida de vocês?
Quer falar, Servando? Sabe, assim, se a gente fosse registrar, seriam muitos os momentos. Gente, nós temos coisas assim incríveis. Há mais ou menos ainda um pouco depois da pandemia, nós temos uma história que duas pacientes não se conheciam, estavam no hospital, se conheceram lá dentro do hospital e estavam com uma situação muito grave e lá se tornaram amigas. Coincidentemente, eu não sei como que isso aconteceu, porque a gente não entrou nos detalhes, elas conseguiram sair da UTI, passaram para os quartos, e 2 quartos foram liberados, e elas tiveram a liberação do hospital no mesmo dia. E se encontraram na área de recepção do hospital. E lá na área de recepção do hospital, elas fizeram um pacto entre elas. A nossa família está meses sem ver a gente. Quando nós saímos de casa, nós não nos despedimos dos nossos filhos, da nossa família. Foi muito triste isso. Talvez nossos filhos nem conheçam mais a gente. Crianças pequenas, eram pessoas de mais ou menos 38, 40 anos, talvez. E elas fizeram um pacto. Nós vamos sair daqui, mas nós não vamos chegar em casa destruídas como a gente veio. Nós vamos chegar em casa de cabeça erguida, renovadas, porque Deus nos deu essa oportunidade de sair do hospital. E o que elas pensaram? Ali, elas lembraram da Casa São José e lembraram do nosso bazar. E vieram no nosso bazar. Eu tenho uma lembrança tão boa dessas duas pessoas. Gente, nós vestimos elas, porque elas tinham que chegar em casa dignas. Lindas, elas não tinham, elas tinham chinelo, elas foram levadas assim. E nós vestimos elas tão lindas, nós colocamos um calçado maravilhoso, uma roupa combinada, penteamos, organizamos, deixamos elas maravilhosas. Pegaram um táxi e foram para casa. Assim, legal. sabe? Dia de princesa. Dia de princesa. Tivemos, assim, seria uma coisa para colocar para vocês. Uma de várias histórias. Eu não vou dizer o país, mas nós temos clientes que vêm de países com muitas dificuldades, muitas mesmo, né, de situações gravíssimas. E teve um casal que, coincidentemente, veio no nosso bazar e nós não ganhamos, e vocês podem doar, tá? Nós não ganhamos quase vestidos de noiva. E ternos nós temos, mas vestido de noiva nós quase não temos. E quando eles vieram, coincidentemente, nós tínhamos vestido de noiva. E eles, conversando com a gente, nossa, eles começaram a ficar em lágrimas, que era o sonho deles no país deles. Eles vieram meio que fugidos, não puderam realizar o casamento. E eram casados. E estavam juntos. Então, eles viram aquele vestido de noiva e aqueles ternos e eles não tinham alcance para aquilo lá. E a gente, então, fez um arranjo lá dentro. Vestimos eles. Ela de noiva, ele de noivo. Fizemos algumas fotos, nós temos o registro dessas fotos, deles de noivos, vestidos, o casal, que eles queriam, porque queriam mandar para o país de origem deles, de que eles teriam casado aqui, chegando no Brasil. Eles tinham que passar essa imagem de que aqui no Brasil tudo deu tão certo que eles conseguiram, inclusive, casar. Nós fizemos, seja o que Deus quiser. Não foi um casamento de igreja, não foi um casamento no oficial. Foi de coração. De juiz, mas foi muito de coração. A gente até deu aquele vestido para ela e o terno ele levou e nós vestimos eles completos. Então, assim, e eles queriam, porque queriam, nós passamos as fotos para eles, que daí eles tinham que passar para o país de origem deles. Então, a gente tem... Essas são só 2 histórias, para eu não me alongar, mas nós temos histórias maravilhosas, tá? Vocês não têm noção. Ô Joy, tem algum momento que te marca ou como você enxerga a vida? Não, tem um momento, mais do que um momento, é um gesto que representa, eu acho que tanto aquele que doa dinheiro, que doa tempo, que doa aquilo que tem em prol do próximo, eu acho que esse é um exemplo bem claro que para mim marcou muito, assim. No início da Casa São José, da atuação da Casa São José, nós tínhamos necessidade de tudo, né? Não existia... nós não cobramos nada, as pessoas têm totalmente gratuidade total na hospedagem, na alimentação e tudo mais. Então nós precisávamos de doação de tudo. E teve uma senhora que me marcou muito, que toda sexta-feira
ela trazia e entregava no portão um pão caseiro. Que lindo. Enrolado em papel, entregava um pão caseiro. Ela disse, eu não consigo colaborar de outra maneira, mas eu faço pão para minha família na sexta-feira, então eu vou toda sexta-feira trazer esse pão caseiro. Isso para mim é um gesto tão nobre que com certeza aquele pão não estava sobrando. Né? Com certeza. Para a pessoa só conseguir dizer, eu só consigo colaborar com pão, mas era o que ela tinha para dar e a maneira como ela transmitia tanto o alimento, tanto aquilo que era necessário para alimentar as pessoas, quanto carinho, amor, atenção, respeito ao trabalho que era feito na casa, respeito às pessoas que estavam hospedadas. Então, essa para mim esse é um gesto que me marcou muito nesse trabalho como voluntário. Então, a gente estava muito empolgado com esse tema desse podcast, porque o voluntariado ele é muito inspirador, né? Agradeço muito vocês o convite, né? Espero que a gente tenha plantado uma sementinha aí para quem só estava esperando, né? Isso. A última chamada, então o momento é agora de ajudar. Hoje nós conhecemos um pouco mais as pessoas que escolheram fazer o voluntariado uma forma de cuidar. Ao longo dessa conversa ficou claro que cada gesto, cada projeto e cada hora dedicada por um voluntário ajuda a tornar o Hospital São José um lugar mais acolhedor para todos que passam por aqui. São 90 anos de história construídos por muitas mãos e muitas delas são voluntárias. Que esse espírito de solidariedade continue inspirando novas gerações de voluntários e fortalecendo essa missão que faz parte da essência do Hospital São José. Obrigado aos nossos convidados por compartilharem suas histórias e, principalmente, por representarem tantas pessoas que todos os dias fazem do voluntariado um gesto de amor ao próximo. E obrigada a você que nos acompanhou até aqui.